favor, abra sua Bíblia para a nossa edificação nessa noite. O Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 25 a 34. Texto bem conhecido nosso, certamente. O Evangelho de Mateus, então, capítulo 6, versos 25 a 34. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bondoso Pai, louvamos a Ti com as nossas canções, clamamos a Ti nas nações, Te adoramos, ó Senhor, em todas as expressões de culto que tivemos até agora, nos nossos dízimos e ofertas. E agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Ela já foi lida aqui. A voz do Senhor Jesus já se fez ouvir por meio da Tua palavra, mas para o bem do Teu povo, para o nosso bem, Senhor, permita que nos aprofundemos um pouco mais nela. E assim fazendo, Senhor, que a Tua palavra toque o nosso coração, o nosso tão inquieto, tão ansioso coração, a fim de alcançarmos, Senhor, e de encontrarmos paz para as nossas almas cansadas. Dá-nos esta graça, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos seguir hoje, então, meus irmãos, refletindo acerca da ansiedade. Ansiedade. Na última semana, nós consideramos como a ansiedade tem a sua raiz no medo, e o medo quanto às coisas que ainda estão por vir. Nós vimos como o amor perfeito de Deus, revelado em Jesus Cristo, é a resposta ao nosso medo. Se Jesus Cristo, se Deus não negou o seu próprio Filho, será que nós não podemos estar certos de que Ele há de cuidar de nós? Se Deus não negou a você o seu próprio Filho, você não pode estar certo de que Ele vai cuidar também de você? A mensagem de hoje é um segmento nesse mesmo tema. Nós estamos naquele que é o maior sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte. Sermão esse que foi oferecido por Jesus aos que o seguiam. O Sermão do Monte é uma instrução, portanto, aos que creem. Se você ainda não é um crente no Senhor Jesus Cristo, o sermão vai ser para você uma bela peça de literatura, um texto de grande sabedoria, um reflexo daqueles que são os maiores ideais da raça humana, mas o sermão não vai ser muito mais do que isso para você. Só toma proveito mesmo do Sermão do Monte, em tudo aquilo que o sermão realmente é, aquele que segue Jesus, aquele que é um discípulo de Cristo. Por isso eu estimulo você a conhecer mais e mais acerca de Cristo, a considerar aquilo, as coisas que Ele diz acerca de si mesmo, a ouvir aquilo que os apóstolos e que a igreja anunciaram e vir a Ele, então, em submissão humilde. Então, aí sim, você vai experimentar
em toda a sua dimensão, em toda a sua profundidade, o que é o Sermão do Monte. Isso porque Jesus é o Rei. E o Sermão do Monte é a sua constituição. Não é que o Sermão do Monte cancele a lei de Moisés, mas o Sermão do Monte ele reinterpreta a lei de Moisés sob a ótica do reino. Jesus nos traz aqui nesse sermão o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido dos mandamentos do Sinai. A principal percepção que nós temos quando nós lemos o Sermão do Monte é que seguir a lei não é simplesmente a adesão a uma lei ou uma lista de regras, mas o fluir de um coração transformado de dentro para fora, de Deus para o crente, de crente para o mundo. Eu repito, o que Jesus diz aqui nesse sermão é a constituição do reino, é a manifestação da vontade do rei, é lei, não é algo opcional. O Sermão do Monte não traz para você bons conselhos. Quando Jesus nos ordena aqui, não se preocupem, não andem ansiosos, não andem inquietos, Jesus não está trazendo apenas uma instrução de sabedoria que você vai fazer bem para você ou que você vai ver melhor se e quando você obedeça. Jesus não está trazendo para você um bom conselho aqui. O que Jesus traz aqui dizendo, não se preocupem, é um mandamento. Ou você obedece, ou você está em desacordo com a vontade do seu rei. Daí porque nós entendermos que a ansiedade não é apenas um mal-estar da alma, mas a ansiedade é um pecado, e como pecado ele precisa ser confessado e abandonado. Eu insisto, você precisa se arrepender da sua ansiedade. Hoje, você precisa se arrepender da sua ansiedade agora. Esta é a vontade do seu rei para você. E isso fica mais claro ainda quando nós consideramos o contexto da nossa passagem. Veja só os versos anteriores aqui, do verso 19 ao verso 24. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus está dizendo aqui que os nossos tesouros não são terrenos. O tesouro dos seus discípulos, o tesouro de quem segue a Jesus, não são tesouros terrenos, mas são tesouros espirituais, porque o que é terreno é passageiro, mas aquilo que é espiritual é um tesouro eterno. Nós, é claro, podemos e devemos apreciar as boas coisas da vida, mas nós não podemos deixar que o nosso coração esteja aprisionado por elas. Por quê? Porque aquilo que domina o seu coração vai dominar a sua vida. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Aqui, Jesus está dizendo que aquilo que os olhos cobiçam acaba por controlar a nossa vida. Logo, a nossa ambição precisa ser por tudo aquilo que é bom, por tudo aquilo que é justo, por tudo aquilo que é puro, por todas as coisas que estão alinhadas com a vontade de Deus. Se for isso o que nos atrai, então a luz que há em nós ela há de brilhar. Se não, as trevas irão nos dominar e nós vamos passar por essa vida como sombras de seres humanos, diminuídos na imagem de Deus, da qual nós somos portadores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Meio que uma conclusão. Você não pode ter dois senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas. O seu coração não pode estar dividido. Se você amar as coisas desse mundo, é a esse mundo que você vai servir, e esse mundo há de te escravizar. Se você amar a Deus, é a Ele que você vai servir. A sua vida vai estar centrada nele. E é essa ideia aqui, meus irmãos, que dá o contexto para a nossa passagem. Mas essa ideia também aqui do verso 24, também nos dá a força legal do mandamento que Jesus nos oferece a partir do verso 25.
Porque você tentar servir a dois senhores é uma quebra do primeiro mandamento. Você não pode ter outro Deus senão o Senhor. Se a tua segurança está nas riquezas, se você acha que a riqueza pode te garantir o que comer, beber, vestir, então Mamon é o seu Deus. O que eu quero dizer? A ansiedade é quebra do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses diante do Senhor. O ansioso é um idólatra. Se você é um ansioso, ouça bem isso, se você é ansioso, você é um idólatra. O ansioso apequena o Deus verdadeiro, e assim ele vai quebrar também o segundo mandamento. O ansioso agiganta o poder do seu braço e dos seus recursos, e ele faz do seu braço e dos seus recursos um outro Deus. Você entendeu por que ansiedade é pecado? Eu creio que você é um crente sincero. Eu creio que você ama o Senhor e você deseja se submeter a Ele. Eu creio que você deseja não viver dominado pelo pecado. Eu creio que você deseja experimentar uma vida plena de paz. Então eu chamo você a considerar junto comigo 3 lições sobre ansiedade. 3 lições sobre ansiedade. Primeira lição sobre ansiedade é que há muito com que se preocupar. O verso 25 fala de necessidades básicas. Ele fala de comer, de beber, de vestir. É a preocupação com a nossa manutenção. Essa ansiedade surge diante de um programa de cortes na empresa. Ela surge quando o preço dos alimentos começa a subir no supermercado e o seu salário não. Ela surge quando o carro quebra e o conserto fica caro. Eu fui levar o meu carro para alinhar e balancear os pneus. Liguei antes na oficina, falaram coisa de R$200, R$230. E eu saí da oficina com uma conta de 1.800 porque eu descobri que eu tinha que trocar amortecedores e fazer cambagem. Pronto! Receita para ansiedade e para inquietação. Você sabe como é. Você sabe do que eu estou falando, não é mesmo? Mas a lista é longa. Há muitas outras coisas nessa vida com que as pessoas se preocupam. Na verdade, a lista de possibilidades, de coisas para você se preocupar, é uma lista infinita. Você recebe, de repente, a notícia de que uma pessoa querida sofreu um acidente numa viagem. Você passa por um trauma, como um assalto ou um abuso. Você faz um exame de sangue e, como a gente não se aguenta, a gente abre o envelope, né? E o resultado já coloca uma pulga atrás da orelha. Nós ficamos ansiosos diante de más notícias. Você pode ficar ansioso com o envelhecimento. É algo natural. Crise da meia-idade. Você começa a perceber que você tem mais tempo para trás do que você tem pela frente. Você pensa nas coisas que você gostaria de ter realizado na vida e não realizou. Você pensa no que vai ser a aposentadoria, se o valor vai cobrir pelo menos o plano de saúde e os medicamentos. E aí o seu coração fica ansioso. Você fica ansioso com a paternidade, que há de ser dos seus filhos, mundo violento nosso, mundo sem valores. Com quem é que os seus filhos andam? Onde é que eles vão quando eles saem à noite? Será que eles vão conseguir se sustentar? Será que eles vão ter emprego? Eu não preciso arrumar uma escola melhor, talvez, para eles, ou talvez alguns cursos a mais no contraturno? Críticas podem ser também uma fonte de ansiedade. Por mais que eu me esforce, parece que as pessoas não notam. Então eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso me especializar, ou então alguém vai me passar para trás, alguém vai tomar o meu lugar. E aí a ansiedade surge. Eu poderia continuar aqui por horas e horas e nós não esgotaríamos as possibilidades de coisas que deixam a gente ansiosos. Mas que vida é essa? É o que Jesus está nos perguntando a partir desse verso 25. Que vida é esta que se resume em suprir as coisas básicas e se preocupar? Isso é vida?
Qual é a verdade que Jesus nos traz aqui? A vida é mais do que preocupação. Seja com as necessidades mais básicas ou com qualquer outra coisa dessa lista infinita, a sua vida é mais do que isso. Viver é algo mais do que simplesmente você suprir necessidades. Você discorda? Um enfermo em coma recebe tudo o que ele necessita para viver: alimento, bebida, o que vestir, tudo lá para ele. Ele tem cuidado 24 horas por dia. Mas me responda, esse pobre sofredor está vivendo a vida na plenitude? A vida é mais do que comer, beber e vestir. Viver é muito mais que se preocupar. Mas Jesus segue. Existe algum sentido em viver preocupado, inquieto, ansioso? Não há nada. Essa é a segunda lição em relação à ansiedade que esse texto nos ensina. Não há nada que a preocupação possa realizar. É a lição dos versos 26 a 33 do nosso texto. Jesus extrai dois exemplos da criação: pássaros e flores, para mostrar para mim e para você a inutilidade da ansiedade. Nós sabemos, eu e você, que Deus é quem sustenta todo o universo. Há textos repletos de poesia, lembrando dessa verdade, como, por exemplo, o Salmo 147, que nós lemos na nossa liturgia, e eu volto a ler aqui o versos 7 a 9. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam: Deus, que Ele cuida da criação. Mas o que o cuidado de Deus com a criação nos ensina, segundo o texto? O cuidado de Deus com a criação nos ensina que a nossa preocupação não faz sentido. A nossa preocupação, a sua preocupação, é algo que não faz sentido. Você já viu algum passarinho preocupado? Você já viu algum passarinho ciscando e beliscando um comprimido de Rivotril? Ou você já viu uma flor do campo numa máquina de costura, trabalhando 10, 15 horas por dia? Já viu, seu Egídio, o senhor que trabalha com isso? Acho que não. Por que a criação é tão despreocupada? Porque Deus dá a ela provisão. A esse respeito, Martinho Lutero escreveu comentando esse texto: ele, Jesus, está fazendo das aves nossos mestres e professores. É uma grande e duradoura vergonha para nós que no Evangelho um pardal indefeso se torne um teólogo e um pregador para os homens mais sábios. Sempre que você ouve um roxinol, portanto, está ouvindo um excelente pregador. É como se ele estivesse dizendo: prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez o céu e a terra, e Ele mesmo é o cozinheiro e o anfitrião. Todos os dias Ele alimenta e nutre inumeráveis passarinhos com a sua mão. Considere duas realidades que surgem desse texto aqui, meus irmãos. Nós valemos mais do que as aves. Nós somos a imagem de Deus, a coroa da criação, o templo do Espírito, o povo por quem Jesus se ofereceu para salvar. Você duvida de que você vale mais do que um sabiá ou do que um tico-tico? Você duvida disso? Outro fato: Deus dá às aves do céu o sustento sem que elas trabalhem. Mas você trabalha. Você trabalha. O nosso texto não é sobre trabalhar, sobre não trabalhar. O trabalho é algo ordenado por Deus e Deus abençoa o fruto do seu trabalho. O texto não é sobre não trabalhar, o texto é para você não viver sobrecarregado de preocupações. É para ir trabalhar, é para você fazer o seu melhor, é para você glorificar a Deus, é para você ajudar as pessoas e deixar que com o sustento Deus se preocupa. No Salmo 127 nós lemos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A questão é não se preocupar com o sustento. A sua preocupação não faz sentido. A nossa preocupação também é inútil. Leia o verso 27 aí. Vamos ler o verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nem todo o seu dinheiro, nem toda a sua fama, nem toda a sua posição social são capazes de comprar para você 1 minuto sequer a mais de vida. Tem crescido a incidência de uma doença pulmonar chamada doença pulmonar obstrutiva crônica. A sigla dela é DPOC. É uma doença progressiva que vai fazendo a pessoa perder a capacidade de respirar. Eu não sei se você sabe, mas Leonard Nimoy, que fez o Dr. Spock em todos os Star Trek, morreu com essa doença. E antes de morrer, ele postou essa mensagem numa rede social. Eu parei de fumar há 30 anos. Não foi cedo bastante. Eu tenho DPOC. O vovô, ele, né? O vovô diz, pare agora. Vida longa e próspera. Eu duvido que esse homem não daria tudo o que tinha por mais alguns anos. Eu duvido que esse homem não daria tudo o que ele tinha para poder inspirar mais uma vez. Simplesmente o ato de fazer eficazmente. Do que é que adiantam todas as nossas preocupações? De que é que adianta toda a nossa ansiedade? Será que a nossa preocupação, será que a nossa ansiedade é capaz de evitar o inevitável? Será que a nossa preocupação, a nossa ansiedade pode produzir realmente alguma coisa de valor? A nossa preocupação também, ensina o texto, aqui nos versos 26 a 33, é uma preocupação danosa. Veja o verso 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Isso aqui é uma diferença essencial entre o povo de Deus e as demais pessoas. Nós, povo de Deus, sabemos que nós temos um Pai que está acima de todas as coisas, acima das dificuldades, acima das nossas limitações, um Pai que cuida de nós sabemos disso. Note como Deus cuida de nós, até mesmo apesar de nós. Jesus se refere a seus discípulos no verso 30 como? Como homens de pequena fé. Jesus não está tirando essa expressão do nada, meus irmãos. Na literatura dos dias de Jesus, os rabinos se referiam assim, homens de pequena fé, àquelas pessoas que no Êxodo saíam para recolher o maná no sábado. Lembra dessa história? O Senhor ia mandar maná, né, de domingo a sexta. Aliás, vamos pensar assim, né? O calendário é um pouco diferente, mas de domingo a sexta-feira tinha maná. O Senhor diz: não sai no sábado. Na sexta-feira eu vou dar para vocês em dobro, para vocês poderem recolher. E vai ter sustento. Só que o que essas pessoas faziam? Elas saíam para olhar o maná, se tinha. Tá? É a essas pessoas que os rabinos se referiam como homens de pequena fé. E é essa expressão que Jesus está usando aqui. Gente que duvidava do poder de Deus para prover. Mas ainda assim, Deus cuidava deles. Eles não tinham fé, mas Deus cuidava deles. Riqueza da misericórdia de Deus sobre pessoas como eu e como você, que temos as nossas dúvidas, porque eu e você somos os homens de pequena fé, os homens e as mulheres de pequena fé, com a nossa ansiedade. Mas Deus continua a cuidar de nós, apesar de nós. Mas como nós, esse povo abençoado, amados por Deus, agimos? Exatamente. Quando nós ficamos ansiosos, como é que nós agimos? Exatamente como os gentios, pessoas que não sabem como Deus trabalha. Eu gostei muito da versão que o Eugene Peterson faz desse verso 32 aqui na sua tradução, na sua versão, a Bíblia é a mensagem. Pode passar aí para mim, Darison, por favor? Eu não coloquei? Não, né? Então eu leio.
Se você quiser, depois você confere se é verdade lá na mensagem, tá bom? Verso 32. Diz assim: quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Mas nós agimos exatamente como quem não sabe. Você conhece a Deus, você sabe que Ele te ama, você sabe como Deus opera, você sabe até às vezes que Deus permite circunstâncias ruins para o seu bem. E como é que você age? Exatamente como seu vizinho descrente. Você percebe como isso é danoso ao seu testemunho? Você percebe como isso envergonha o nome do Senhor? Você percebe como a sua ansiedade revela a sua descrença? Com que autoridade você vai poder corrigir o seu vizinho? Você vai poder animá-lo? Você vai poder apontar para Cristo? Se não existe qualquer diferença entre vocês quando a ansiedade surge. Eu costumo conversar com gente ansiosa o tempo todo. Algumas vezes eu tenho de pregar a mim mesmo, e não são poucas vezes. Nessas ocasiões, tanto que eu estou conversando com pessoas ansiosas, como quando eu prego para mim mesmo, eu costumo dizer: se você tem um problema, você tem um problema. Mas se você está ansioso, então você tem dois. Atente para a sabedoria de Jesus nisso. A sua ansiedade é sem sentido, a sua ansiedade é inútil, a sua ansiedade é danosa. Que tal então você considerar abandonar hoje o seu pecado? Mas vamos pensar agora em como é que nós podemos fazer isso à luz do texto. Há um caminho, meus irmãos, para derrotar a preocupação. Jesus também nos ensina como a preocupação excessiva com a vida pode ser vencida aqui nesse texto. Confie que o nosso Pai Celeste há de prover como prometeu. Diz a segunda parte aqui do verso 32 que nós lemos, que as nossas necessidades não são desconhecidas. Deus sabe das suas necessidades. O Senhor sabe que nós somos pó. O Senhor sabe que nós somos como a erva. O Senhor sabe que nós somos como nuvem que passa. Deus conhece a nossa fragilidade. Deus conhece a nossa incapacidade. Deus conhece a nossa pequena fé. Amado irmão, amada irmã, não apequene Deus diante dos seus problemas. Sejam os seus problemas reais, sejam os seus problemas simplesmente fruto do medo. Você precisa se lembrar de quem cuida de você e que conhece as suas necessidades. Deus não precisou de você para criar tudo o que existe. Deus não necessita de você para despertar o sol. Deus não necessita de você para fazer a chuva cair. Deus não necessita de você para dar alimento até ao menor dos animais. Lembre-se de quem intercede por você. Que quem intercede por você diante do Pai é aquele que fez calar o mar e que pode fazer calar também a sua alma atribulada. O mesmo que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Quem intercede por você diante do Pai é o mesmo que ofereceu o seu corpo e o seu sangue como verdadeira comida e verdadeira bebida. Existe uma forma maravilhosa, magnífica de você colocar essa confiança em exercício. Você sabe qual é? Oração. Oração. Em outra parte desse mesmo sermão, na oração do Pai Nosso, Jesus ordena para mim e para você, para nós pedirmos ao Pai o pão de cada dia, não é mesmo? Não o pão de amanhã, não o pão do ano que vem, mas o pão de cada dia. Se Jesus ordena que nós oremos por isso, será que nós vamos ser frustrados quando nós orarmos? Será que Ele vai nos enganar? Será que Ele vai faltar? Se eu orar pedindo a Ele o pão de cada dia, será que vai faltar? João da Cruz, um místico medieval, escreveu: em todas as nossas necessidades, provações e aflições, não há remédio melhor nem mais seguro do que a oração e a esperança de que Deus proverá para nós a sua própria maneira. Quantas vezes nós não provamos, eu e minha família, desse cuidado providencial? Quantas vezes eu, Marcelo, os meninos não experimentamos isso? Deixa-me dar testemunho aqui para vocês.
Quantas vezes aquele dinheiro não veio certo para uma dívida inesperada? Eu testifico, meus irmãos, cada palavra de Jesus nesse sermão é verdadeira. Quem está falando a vocês é um homem de pequena fé que experimenta isso todos os dias. Busque o seu reino. Busque o propósito de Deus. Busque a sua vontade soberana. Busque a sua justiça. Busque a obediência. Busque a vida que agrada a Deus. São essas coisas que você precisa buscar. E todas as coisas de que nós necessitamos nos serão acrescentadas. Isso é alinhamento com a mente e com o coração de Deus. Será que pode haver algo que Deus nos negue quando a vontade dele é a nossa vontade? Há muito que se poderia falar aqui, mas de forma prática, considere que Deus, ele abençoa a obediência. Quando você lê Deuteronômio, você é lembrado disso, de como Deus, ele abençoa a obediência. Cada vez que você se submete à direção de Deus, o resultado é fruto. Experimente. Cada vez que você se dispõe a obedecer, o resultado é bênção. Experimente. Falamos um pouco disso hoje de manhã, não é? Cada vez que nós nos dispomos a obedecer, mesmo quando é difícil, nós experimentamos o cuidado, a provisão de Deus. Outra coisa, pense menos em si mesmo. A ansiedade tem esse poder maligno de tornar a mim e a você autocentrados. Não é verdade? Parece que quando nós estamos ansiosos, preocupados com alguma coisa, parece que não existe mais nada na vida, exceto aquele problema. Você precisa hackear a sua mente. Você precisa hackear a sua mente. Quando a sua mente quiser te puxar de novo para os problemas, quando a sua mente quiser te prender no problema, deixar você com aquela visão, né, de tapa de cavalo, né, Sr. Luiz? Como era o nome disso mesmo? Era freio? Não, não era freio. Não é cabresto. Enfim, aquela tapa do cavalo, né? Você só vê numa direção. Pregue a sua alma. Quando a sua alma quiser te prender, pregue a sua alma. Você lembra do Salmo 42:5? Está transcrito aí? Não. Tá. Opa. Lembra desse salmo? Está pregando para a sua alma, como a gente falou semana passada? Prega agora para ela. Agora. Por quê? Eu estou falando, pregue para a sua alma agora. Junto comigo. Pregue, porque você está abatida, ó minha alma. Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Prega para a tua alma. Quando a tua mente quiser te prender nos problemas e você não ver outra coisa na sua frente, senão o problema, a dificuldade que você está passando, a fonte da sua ansiedade, pregue para a sua alma, porque você está abatida. Espere em Deus, minha alma. Você tem pregado esse texto para a sua alma? Mente em Deus. Mente em Deus. Não no problema. Seu problema existe. Mas que tal fazer de si mesmo um canal de bênçãos para você aliviar a preocupação de outros? Também para você desviar a sua alma, sua mente. Perceba, existem outras pessoas que estão ansiosas ao seu lado, com problemas. Como dizem os meus filhos, faça a sua mente bugar. Mas um bug bom, um bug de Deus. Viva também um dia por vez. Viva um dia por vez. Vamos ler o verso 34 aqui do nosso texto? Juntos? Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Na prática, trate cada problema conforme ele ocorra. Talvez amanhã você perca o seu emprego. O que é que você pode fazer hoje? Considere oportunidades. Atualize o seu currículo. Ajuste o orçamento e, principalmente, ore. Entregue o problema a Deus e peça que Ele cuide de você.
É o que você pode fazer hoje. Você não pode fazer nada quanto à demissão de amanhã, mas você pode fazer hoje. Não adianta você se sobrecarregar com as dificuldades do amanhã. E eu vou dar para você 3 razões para isso. Primeiro, o teu hoje já é bem pesado, não é verdade? Você já tem um hoje pesado, então para que você vai acrescentar novas dores, trazendo as dores do amanhã para agora? Segundo, é possível que aquilo que você teme, que você tem medo, não aconteça. Simplesmente não aconteça. Você não tem condições de saber aquilo que está adiante. Terceiro, a nós pertence apenas o agora. Com o antes, você só pode usar o antes, o passado, para a experiência, para criar experiência. Com o depois, você só pode confiar e esperar o melhor. O que você tem não é nem o hoje, aliás, é o agora, é este minuto. O que você tem é o agora. Faça o melhor com aquilo que você tem nas suas mãos. Quais são as 3 lições que nós aprendemos com Jesus sobre a ansiedade? Quais são as 3 lições? Há muito com o que se preocupar. Não há nada que a preocupação possa realizar. Há um caminho para derrotar a preocupação. Juntos? Há muito com o que se preocupar. Não há nada que a preocupação possa realizar. Há um caminho para derrotar a preocupação. Por que é que você não está tirando foto disso? Que bom, amém. Você deveria estar tirando foto disso. Ou então depois pedir para a Camila compartilhar. Isso aqui é para estar diante dos teus olhos, tá? Diante dos teus olhos essa semana. Há muito com o que se preocupar, não há nada que a preocupação possa realizar, há um caminho para derrotar a preocupação. A preocupação não prova que você é um crente cauteloso. Ela apenas prova o quanto você ainda não confia plenamente no Senhor. Uma vida livre de preocupações vai prover a você liberdade. E um bom exemplo para aqueles que ainda não são cristãos. É difícil você imaginar Jesus preocupado, não é? Se realmente nós imitamos a Jesus, então nós devemos resistir à tentação da ansiedade. Vamos orar?